Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, Andressa Mício. Obrigado. Obrigada a você pelo convite, adorei. Primeira vez que eu participo de um podcast como entrevistada, então eu estou nervosa. Fica tranquila, é uma honra receber você aqui. Também, primeira vez participando de um podcast, é uma conversa, bate-papo. A gente também quer conhecer a sua história, saber. Primeiro que a gente está aqui, né, gravando aqui em Vitória, no Espírito Santo, você não é daqui, você veio para cá. Como é que foi essa mudança sua para chegar aqui em Vitória? Vamos lá, então, eu sou paranaense. Nasci no interior, numa cidade chamada Medianeira, que é pertinho de Foz do Iguaçu, que todo mundo conhece. Me mudei com 10 anos, mais ou menos, para Cascavel, onde eu fiz minha carreira como jornalista praticamente toda, porque eu fiquei 10 anos na Globo lá, depois mais 2 anos na Band. Isso depois de ter passado pela faculdade em Ponta Grossa, que é pertinho de Curitiba. E aí eu me casei lá com um capixaba, né? Meu marido é capixaba e a gente decidiu, depois de 12 anos de carreira lá, vir para cá. Ele é médico, ele veio para cá com um trabalho e eu também, né? Entrei em contato com o pessoal da Gazeta aqui e como eles já me conheciam por conta da Globo, eu tinha participado de algumas conferências com o pessoal do Jornal Nacional, então eles já me conheciam, deu tudo certo e vim. E foi isso que me fez virar capixaba, porque eu amo esse lugar. Eu sou apaixonada mesmo pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando assim, então, essa mudança para você foi foi planejada, né, para vir? Foi, a gente levou planejamento assim, mais ou menos uns 6, 7 meses, mais ou menos, que a gente decidiu e veio. Não foi tão demorado para uma mudança tão brusca, mas a gente planejou, foi bem planejado mesmo. E aí, voltando lá na sua infância, na sua cidade, você jovem, você sempre quis trabalhar com comunicação? Queria estar nessa área de jornalística ou não? Não. Aconteceu? Eu nunca tive ninguém conhecido na minha vida que fosse jornalista. Sempre foi, assim, uma pessoa completamente distante da minha realidade. Jornalista, para mim, era alguém, assim, tanto que quando eu cheguei na faculdade, eu sentei no primeiro banco da frente, assim, fiquei olhando, entrou o professor e falou assim, eu sou o Sérgio Gadini, sou jornalista. Eu falei, nossa, ele é jornalista. Sabe, uma admiração absurda, assim, então era algo muito distante. Então eu nem sonhava em ser jornalista, eu só gostava de assistir muito jornal com meu pai. Meu pai ficava acordado até de madrugada assistindo o Jornal da Globo e eu ficava junto. Então, eu sempre gostei muito de assistir, mas era um sonho inalcançável, porque Medianeira era pequenininha, não tinha faculdade nem de jornalismo, nem de nada. E aí, hoje já tem, né? Mas aí, quando a gente mudou para Cascavel, então já tinha uma faculdade, mas não tinha jornalismo quando eu fiz vestibular. Então também era distante, mas acabou que deu certo. Eu fui para Ponta Grossa, fiz vestibular e passei. Na época era vestibular, não era Enem. E deu tudo certo e foi isso. Mas eu queria ser professora de matemática, que já quis ser menor, assim, né? Já quis ser historiadora, que eu amo história. Eu gosto muito de escrever, então eu queria alguma coisa relacionada à redação, a humanas. Mesmo gostando de matemática. Muito louco, né? Eu falo que eu sou eu mudo... Não que eu mude, mas eu sou... Eu tenho muitas facetas, digamos assim, nesse sentido, sabe? Gosto de muitas coisas. Isso é muito legal. E aí, também, assim, uma curiosidade. Você também gosta muito de fazer exercício, patinar. Tinha essa coisa também de ser atleta? Como não. É que é isso? Eu gostava muito de praticar atividade física. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, hoje ele é aposentado, né? Então a gente vivia na AABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil. E lá em Cascavel tinha muitos esportes diferentes. Então foi lá que eu aprendi a fazer patinação artística, todas as meninas da minha época faziam. E jogava vôlei, fazia aeróbica na época, que era uma aula de aeróbica, jazz. Então eu sempre gostei muito. Mas não que fosse pro lado de atleta, não. Disputei alguns campeonatos de vôlei, que era meu esporte favorito, mas nada muito uau, assim, não. Nunca me destaquei demais, não. Sempre gostei muito de patinação artística mesmo, mas não para competir. Mas então nunca chegou um momento que falou assim, nossa, ninguém falou assim, só leva jeito aqui para patinar, só artística. Não, é porque era assim, eu acho que só
não sei se no Paraná todo, mas em poucos lugares na época tinha patinação artística. Eu nem sabia se havia algum tipo de competição na época. Hoje existe, né? Tanto que eu sou fã do pessoal que patina. Eu acho lindo demais, já entrei em contato, já falei que sou fã, enfim, sou muito fã mesmo. E há pouco tempo que eu experimentei outro tipo de patinação, que foi a patinação no gelo. Foi há 2 anos. Nossa. E foi mágico, eu posso dizer, para simplificar. Foi mágico. É como se eu estivesse realizando um sonho aos 41 anos mesmo. Como se não foi. Foi realizar um sonho. Ah, que bacana. Então, assim, eu fico imaginando. Você lá, então, assim, tinha essa coisa do esporte, então não era o que você queria, estava só fazendo de exercício ali para a saúde. E durante a faculdade, que momento que você começou a trabalhar, entrar numa emissora, enfim, que você falou que gosta de escrever. Então, por que foi para a frente das câmeras? O que te levou a apresentar? Então, eu sempre quis fazer jornalismo por causa de televisão. Eu acho que a televisão é que me levou para o jornalismo. Porque eu nunca me vi muito como atriz, trabalhar em televisão de outra forma, por exemplo. Mas jornalismo, sim. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito tímida, sabe? E, então, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu liguei para o meu pai e falei assim para ele: pai, mas o que eu vou perguntar para a pessoa quando eu chegar na frente do meu entrevistado? O que eu vou falar? Aí ele: calma, filha, vai dar tudo certo, você vai saber, você vai aprender na prática, a técnica na faculdade, tudo isso. Então, assim, foi muito, muito diferente. No primeiro dia de aula também, além de eu ficar de boca aberta porque eu vi um jornalista na minha frente pela primeira vez, a nossa professora de uma outra disciplina perguntou assim: o que você faz de mais estranho aqui dentro, né, da sua vida? O que você faz de mais estranho? Aí uma pessoa falou assim: eu engulo, aquele negócio de engolir fogo, sabe? Eu faço isso no telhado. Outra pessoa falou: eu uso uma calcinha para cada dia da semana. O outro falou que comia bolo de chocolate com maionese e por aí vai. E eu falei assim: bom, eu estou aqui sendo estudante de jornalismo, porque eu estou extremamente tímida e não me imaginava estar aqui um dia. Então, foi, assim, realmente completamente diferente do que eu pensava, assim, sabe? Então, sair da faculdade e ir para a televisão também foi uma conquista muito grande e foi bem legal. Não, e eu fico imaginando, então, você tímida, tendo que apresentar ou fazer um teste ali na primeira vez, também deve ter ficado muito nervosa, né? Mas e a sua família, o seu pai, você fala assim, quando ele te viu na televisão, como é que até foi? Hoje. Já faz 20 anos e ele adora me assistir. Às vezes eu mando os links para ele assistir. Ele gosta muito mesmo. Foi bem emocionante, assim, né? Claro que eu tive vários perrengues. Uma outra coisa também que as pessoas... quando eu fazia faculdade, você me perguntou sobre quando eu entrei para o mercado de trabalho, né? Na época era proibido estudante de jornalismo fazer estágio. Nossa. Você acredita? É dificuldade, né? Então, eles achavam que os estagiários iriam roubar a vaga dos jornalistas, pensa. Então, eu não pude trabalhar durante a faculdade, eu me dediquei exclusivamente à faculdade. Então, quando eu saí, eu voltei para Cascavel e fiquei distribuindo currículos para tudo quanto é lugar. E o único lugar que me chamaram para fazer teste foi na Globo, de lá. E aí, eu fiz o teste e eles adoraram. Só que eles não imaginavam que eu iria ficar daquela forma no vídeo. Eu não sei se a minha timidez fora do vídeo é tão grande que as pessoas não entendem o que acontece, essa transformação, sabe? Eu não sei também eu não sei explicar. Mas realmente parece que diante da câmera ela é minha amiga, sabe? Eu tô falando ali com uma colega de muito tempo atrás. É muito tranquilo falar com a câmera. É diferente de falar para uma plateia. Hoje eu já tenho mais tranquilidade, mas por vários momentos eu tive dificuldade nesse sentido, sabe? E aí, assim, você apresentando lá, você falou das dificuldades. Já era ao vivo quando você entrou? Era gravado? Teve já os perrengues? Você falou assim, o que você lembra que passou? Então, eu fiz muitos gravados antes de entrar ao vivo. Muito tempo.
Na época era muito difícil o repórter já entrar e começar a entrar ao vivo. Aqui eu já acho que é bem diferente. Aqui eu vejo que os repórteres, mesmo iniciantes, já vão pro ao vivo. E na época não. Na época as pessoas eram bastante treinadas antes de serem soltas no ao vivo, sabe? Era bem diferente. Né? Então, no meu primeiro ao vivo foi assim, eu estava muito, mas muito nervosa. Sabe quando o coração parece que vai sair pela boca, a sua mão treme? É uma sensação inexplicável o nervosismo que dava. E eu lembro que era para eu começar a falar alguma coisa e depois iria entrar uma imagem por cima do que eu estivesse falando. Então, como eu não tinha aquela habilidade toda de estudar um texto e falar, simplesmente falar, eu tentava decorar tudo. Nossa. Então, eu tinha decorado aquele primeiro trechinho e o resto eu ia ler. Só que não entrou a imagem. E eu não sabia o que fazer. Fiquei travada, sabe? Porque aí o cinegrafista pegou e derivou a câmera, virou a câmera para o outro lado. Para você ler, né? Para eu conseguir ler. Porque era um absurdo o repórter ler ao vivo. Era tudo muito mais travado do que é hoje, tá? Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Hoje as pessoas se sentem mais próximas do repórter quando ele mostra a sua vulnerabilidade. Quando ele mostra que ele é uma pessoa humana que está ali, que ele tem erros, que ele comete falhas e que ele pode ler, sim. Olha, eu tô aqui, vou pegar meu celular só porque eu acabei esquecendo alguns dados. É normal fazer isso. Na época, não. Era tudo muito certinho. Assim, se o equipamento quebrasse, a responsabilidade era do apresentador. Ele que tinha que improvisar ali de uma forma como se não tivesse dado problema. E claramente a gente sabe que está dando problema, né? Tem o aparelho que vocês leem. Teleprompter. Leem as matérias. Se isso dá um problema, aí tem que procurar a folha. Às vezes a folha... Enfim, há muita coisa que pode acontecer ao vivo, né? Sim, exatamente. E eu falo que eu tenho um coração de repórter, né? Então, eu comecei como repórter. Até hoje eu me sinto repórter, porque quando você entrevista alguém, você está sendo repórter, né? E, então, eu estou apresentadora, mas meu coração é de repórter. Eu gosto muito da reportagem, de levar e contar histórias, de dar a voz a outras pessoas. Então... Mas é muito curioso, voltando ao assunto, né? Muito curioso o quanto mudou o jornalismo de lá para cá. Em 20 anos mudou completamente. Era uma coisa muito quadrada e hoje, quanto mais você for natural, mais você conquista as pessoas que te assistem. E tem a questão das redes sociais também, né? Que antigamente a gente quase não tinha... a gente só viu o apresentador naquele momento ali, né? O jornalista naquele momento. Agora com as redes sociais ele tem parece que o trabalho se estende 24 horas. Então ele tem que ficar o tempo todo atento também, como ele lida com as informações, né? Como é que você enxerga esse momento com as redes sociais, as informações? É um momento único, né, que a gente vive. Eu acho que a gente tem um privilégio de estar vivo, de estarmos vivos, de estarmos presenciando essa grande transformação. Porque, pensa, é uma mudança completamente nova e toda mudança é nova, óbvio, mas é um momento muito especial, né, que a gente está vivendo, uma aceleração de mudanças, de transformações e tudo isso é muito rápido, né? A gente está falando agora do chat GPT. Impressionante GPT? Isso também. GPT. GPT, isso. Sempre confundo. Mas que é uma coisa assim que já está se pensando em que eles já podem, um robô já pode fazer um texto jornalístico. Então é uma transformação muito grande. E as redes sociais também é onde todo mundo tem voz. Né? Quantas pessoas que não teriam voz nunca numa televisão têm voz hoje nas redes sociais e acabam indo para a televisão por causa disso. Então, eu acho que não tem como o jornalista hoje não estar nas redes sociais, tanto mostrando um pouco da sua vida, quanto se posicionando em alguns temas mais relevantes. Eu acho que isso faz parte também do profissional. Acho que vira uma fonte de
de informação para a pessoa, né? Se ela segue um jornalista, ele posta alguma informação ali. Quando acontece alguma coisa, ele segue no Twitter um jornalista, ele quer... igual antigamente a gente falava do rádio, em tempo real, chega ali uma notícia no rádio, hoje as redes sociais talvez funcionem assim. Mas falando disso, de informação, de notícia, contar histórias, você deve ter tido entrevistas que marcaram, né? Que você fez, que foram, poxa, realizei um sonho aqui, teve isso? Olha, eu no Paraná, eu fazia coberturas muito no Paraguai e na Argentina, que era ali pertinho, né? Vivia na fronteira. E uma das reportagens que mais me marcou foi uma reportagem muito triste, assim, que foi uma chacina no Paraguai. Houve uma rebelião não, um confronto entre polícia paraguaia e sem terras, né? Na época eu não lembro como que se chamavam. E houve esse confronto e houve muitas mortes. Então eu fui como correspondente do Jornal Nacional para o Paraguai para fazer essa reportagem. Eu entrei várias vezes de lá fazendo reportagem sobre isso. Então isso me marcou muito porque foram 3 dias intensos, o dia todo de trabalho, dia e noite de trabalho, entrando ao vivo em outros telejornais nacionais e locais também. Então foi uma cobertura que me marcou muito, né? Como correspondente internacional. Também alguns assuntos aqui também no estado, por exemplo, aquela explosão da plataforma de petróleo aqui no Espírito Santo, também estava na cobertura e foi muito louco, assim, porque eu estava voltando, essa história é incrível, eu estava voltando de uma viagem que eu tinha feito com a família para Buenos Aires. Uma viagem que a gente já tinha agendado há muito tempo, com os meus pais, meus sogros, meu marido. E a gente voltou, desembarcou no aeroporto, e meu marido, na época, trabalhava numa empresa de resgate. E essa empresa de resgate fazia o atendimento àquela plataforma de petróleo. Então, quando a gente pousou, ele recebeu uma mensagem: estamos precisando de você. E aí ele, o que está acontecendo? Foi atrás, me falou. Eu liguei pro meu chefe, falei assim, eu sei que eu tô de folga, tô voltando de viagem ainda, mas eu tô aqui no aeroporto, que meu marido vai trabalhar e eu posso ajudar de qualquer forma. Não sei se tem algum repórter aqui já. Ele falou, tem um repórter aí, mas ótimo, beleza, fica aí. Só que eu tinha vindo para cá uns 6 meses, mais ou menos, e não estava entrando muito no ar na época. Ia começar a apresentar o Bom Dia Espírito Santo. E aí, eu lembro que como eu trabalhei 10 anos lá no Paraná na Globo, depois eu fui para a Band, então eu saí 2 anos do ar da Globo, digamos assim, né? Então, quando eu voltei, eu fiquei todo esse tempo fora. Aí, o meu chefe me ligou e falou assim, não, Andressa, vamos fazer o seguinte, o Bonner quer que você entre ao vivo, porque ele já te conhece. Então, depositou a confiança em mim. Então, depois de quase 3 anos, eu retorno para a emissora que eu comecei lá atrás, ao vivo, para falar de uma explosão da plataforma de petróleo. Então, foi um marco, assim, na minha carreira também, sabe? De retornar, de saber que eu sou lembrada, Foi muito bacana nesse sentido, apesar da notícia ter sido terrível. Mas acabou dando tudo certo nesse sentido de cobertura mesmo. Entrei ao vivo... Eu emprestei um blazer de uma amiga minha que estava lá, repórter, cobrindo também. Ela emprestou um blazer para mim, porque eu estava sem nada, tinha voltado de viagem. A equipe chegou e eu já comecei a entrar no ar. Nossa. A primeira entrada, a Renata Vasconcelos, que me chamou num plantão do Jornal Nacional, durante a tarde, finalzinho da tarde, assim, eu estava sem maquiagem. Pensa, eu sem maquiagem, para uma repórter, para uma mulher, vocês entendem. Mas eu entrei mesmo assim, porque a notícia era mais importante, né? Nossa, então é isso. Você chegando de férias, acontece uma coisa, já manda a equipe, você já está ali e já está ao vivo no Jornal Nacional para todo o Brasil, para o mundo. Foi muito louco, né? Até então, eu acho muito essas histórias, né, que você está ali vivenciando. Sim. Igual você falou, coisas fortes. Como é que é isso, né? Porque para não se deixar, às vezes, se envolver ou se perder, porque tem que ter um pouquinho de distância para poder fazer a pergunta, cobrir o fato, né? Porque tem que ter essa... Como é que é isso? Como você trabalha isso com você? Eu já fui mais fria nesse sentido, talvez pela juventude. Hoje eu já me emociono mais do que antes.
E as pessoas acham que poderia ser o contrário. Ah, você já está acostumado com tragédia, né? Eu acho que, ao contrário, hoje eu me permito ser mais humana mesmo ao vivo. Mesmo na frente da televisão, né? As pessoas me vendo. Foi o caso, por exemplo, da última cobertura que eu fiz em rede nacional, que foi já na TV Capixaba, que foi naquela tragédia, naquelas mortes na escola, agora em Aracruz. Então, eu fiquei ao vivo com o Datena a tarde toda. Foram quase 3 horas de cobertura. Nossa. Que eu fiquei dentro da redação, mas passando todas as atualizações, e o Datena o tempo todo me chamando, né? E não é uma coisa mais que eu esconda, sabe? Antes eu procurava ser super forte, mas hoje não. Hoje, se vier emoção, vem. Porque eu acho que a gente é humano. E, acima de tudo, a gente pode se emocionar. É o contrário do que eu ouvi durante a faculdade. Que a gente tem que ser fria, que a gente tem que estar para fora. É claro que, muitas vezes, a gente tem que ser forte naquele momento para conseguir escrever um texto, para conseguir entrar e passar informação, que é o mais importante. Mas depois a gente desaba. A maioria dos repórteres é assim, eu acredito. Um exemplo é a Glória Maria. A Glória Maria foi um marco na televisão. Por quê? Porque ela foi a primeira mulher que ela embarcava nas reportagens. Antes a gente tinha que ser como espectador. Ela começou a mostrar uma outra forma de fazer reportagem, que era entrar na reportagem, fazer parte dela. E ela ensinou muito a gente. E é isso que eu acho que ela... O que a mais ela me ensinou, assim, foi isso, sabe? Que você pode fazer parte, sim. Né? Você pode fazer parte daquela reportagem. E falando da Glória, e falando de outras pessoas, se você tem pessoas que tinha também como referência, que você pôde trabalhar junto, você teve realizou já esses sonhos, assim, de trabalho? Lá no Paraná, eu trabalhei com grandes profissionais que foram fantásticos, assim, para mim. Fiz alguns cursos também com profissionais maravilhosos, que foram muito bacanas. Aqui também, eu sou fã do Mário Bonella. Foi um prazer ter trabalhado com ele no Bom Dia por aquele período de 6 meses. Sou fã dele mesmo, assim. O Kaká, que é meu chefe hoje, que trabalha e divide comigo a bancada, eu sou muito fã. Ele é um ser humano muito especial. Eu gostaria que todas as pessoas conhecessem ele de perto, porque ele é muito especial mesmo. E a Letícia Cardoso, que hoje também é minha companheira de trabalho e é minha amiga. Então, assim, é difícil a gente citar, assim, esses profissionais. Trabalhar com muita gente especial, né? Com gente bacana, né? Muito bom mesmo. E você fala que gosta de escrever. E vivendo essas histórias incríveis, você tem vontade de escrever um livro, colocar isso numa crônica? Nossa, você não é a primeira pessoa que me fala. Eu sempre sou cobrada nesse sentido, mas por enquanto eu escrevo só no meu Instagram. De vez em quando saem alguns textões. Meu marido até falou pra mim, guarda isso, porque vai que o Instagram acabe um dia, você não tem mais esses textos, né? Então eu tenho que guardar mesmo pra virar crônicas, talvez. São histórias... E é engraçado, porque às vezes a gente tá conversando aqui, eu não me lembro, depois vou pra casa, nossa, como é que eu não lembrei disso, daquilo, sabe? Sempre tem umas histórias, assim. Por exemplo, uma muito engraçada que eu conto sempre pros meus alunos de mentoria de oratória, né? Ao vivo foi feito para dar errado, eu sempre falo isso. E aí um dia eu estava entrevistando lá no Paraná ainda, na beira do Rio Paraná, em Guaíra, que é na fronteira com o Paraguai. Eu estava entrevistando um secretário de alguma coisa, acho que tipo FEComércio, alguma coisa assim. E ele estava falando sobre o comércio e tal, não sei o quê, e aí uma mosca começou a vir aqui assim no rosto dele, e a mosca começou a descer e vir para a boca. E como ele estava falando algo que não tinha nada a ver com o rio, né, era só um lugar bonito, mas não tinha como o cinegrafista pegar e virar a câmera e mostrar o rio, porque ele estava falando de comércio, não tinha nada a ver, né? E não tinha imagens para cobrir aquilo, tinha que ficar parado nele. O que eu fiz? Eu falei, gente, essa mosca vai entrar na boca.
E eu peguei o microfone, enquanto eu estava segurando o microfone assim, eu comecei a tentar espantar a mosca com o microfone. Eu acho que eu vi essa imagem na internet. Eu sei que tem essa imagem da mosquinha ao vivo. Eu acho que não, pelo amor de Deus. Espero que não, porque eu nunca vi. Mas, gente, foi hilário, assim. E o pior é que eu tive uma crise de riso, né? Porque eu não conseguia mais prestar atenção no que ele estava falando. Uhum. Ele não... Eu ainda fazia assim, mostrava pra ele, e ele estava tão empolgado em falar, Nem, ele a mosquinha... não... E a mosquinha vindo. Gente, foi assim, foi um momento... Eu sei que terminou a entrevista, eu dando crise de riso e voltei pro estúdio. E saí, sabe? Foi terrível, assim. Então tem umas histórias engraçadas, porque ao vivo realmente foi feito para dar errado e a gente faz do mesmo jeito e gosta, e as pessoas gostam de ver também essas falhas, então tá tudo certo. Eu brinco com o jornalista que é assim, você vai entrevistar gente que está com criança no colo, você vai perder o microfone. É o que eu mais vejo. É a pessoa que está com a criança no colo, vai, bota a mão, a criança, tchuf. Então, assim, já passou sempre, essa situação? Muitas vezes. Isso é, nossa, eram quase todos os dias quando eu estava na rua. Isso é básico mesmo. E aí, falando do seu curso, eu fico imaginando, então, a pessoa que tem algum trabalho, que tem essa dificuldade, tem essa timidez, que não precisa necessariamente ser para jornalista, pode procurar você e você tem essa... Como é que funciona o seu curso, sua mentoria de oratória? Então, o que aconteceu? Eu, desde o Paraná, eu falo muito do Paraná, né? Agora que eu estou percebendo É isso. muito bom. Desde o Paraná, eu dava aulas de media training, que é preparar gestores de algumas empresas que se interessassem para dar entrevistas. Né? Então, eu explicava como funciona, fazia a prática, o exercício mesmo da entrevista com eles, normalmente em grupos, né? E aí, durante a pandemia, essa procura aumentou. E aumentou principalmente online. Por quê? Porque as pessoas davam muita entrevista online, né? E elas não sabiam como se portar, como se posicionar na frente do computador, nada disso. E começaram a me procurar. E aí, além disso, outras pessoas começaram a me procurar, não para dar entrevistas, mas para fazer reuniões online, para gravar cursos online, que explodiu esse mercado durante a pandemia. E eu falei assim, então eu vou começar a pensar nisso também, oratória, né? Eu coloquei oratória, apesar de achar um termo até hoje um pouco ultrapassado. Parece uma coisa antiga, né? Oratória, né? Mas exatamente, mas é algo que realmente resume o que eu quero dizer, que é para você falar melhor, se comunicar melhor com as pessoas. E para se comunicar melhor, tem pessoas que me procuram porque não conseguem expor a sua opinião em casa, com a família, com amigos, não conseguem, durante um encontro em família, não conseguem abrir a boca, ficam sempre esperando um momento que nunca chega. E elas me procuraram, então eu fui criando um repertório nesse sentido, baseado na minha timidez lá atrás, o que eu fiz para mudar isso, qual a chave que eu virei para ensinar as pessoas. E comecei a estudar, claro, muito isso, né? Muito tudo isso. E foi avançando. Então, eu já tive alunos, um ator, que fez mentoria comigo. Eu tive alunos que foram eleitos deputados federais, agora, nessa última eleição. Então, com políticos, eu trabalhei bastante durante a última eleição, dando mentoria em oratória. E media trainer, eu aliei as duas coisas, né? E advogadas, 3 advogadas, pelo menos, mais me procuraram, 3 concluíram o curso de mentoria mesmo. Então, assim, são várias as profissões. Mais outras profissões do que jornalistas. Professores também me procuraram. Pessoas que precisavam melhorar sua presença nas redes sociais também. Então, é uma infinidade de profissões que precisam se comunicar melhor hoje, né? Qualquer pessoa que se posiciona melhor, você tem um reconhecimento melhor, um sucesso mesmo na carreira melhor, né? Porque quando você vai numa reunião e você fica sempre calado, você acaba não mostrando o seu potencial. E, às vezes, só precisa de um empurrãozinho, alguma técnica. E muita gente fala assim, não, mas você tem dom de comunicar. Não, eu não tinha dom. Eu não tenho dom, eu treinei. É diferente.
Exatamente. A pessoa às vezes tem dificuldade de mandar um áudio no WhatsApp, de Muito, tão nervoso, muito. nervosa que fica, de tão tímido. Então, assim, às vezes ela perde a oportunidade de passar a mensagem, de crescer no emprego, de se posicionar, de conquistar novos clientes. Fico imaginando que a pessoa contrata você, às vezes, para treinar até uma equipe de gestores. Sim. Enfim, deve ser incrível. E você também tem o seu curso online ou, por enquanto, está só na mentoria? Por enquanto, não ainda, mas é uma meta, digamos assim. É um caminho muito legal, porque acho que abre é. para mais gente. Sim. Porque você fica com a agenda lotada e a pessoa, muita gente querendo, Exatamente. que deve ser fantástico, assim, você tem a sua experiência, o seu estudo, para você poder desenvolver melhor a fala, desenvolver essa oratória, essa comunicação, né? Deve ser fantástico, assim, fiquei curioso também para conhecer esse curso. É muito gostoso, eu tô apaixonada por essa área e é engraçado porque a gente nunca para de aprender. Então, eu buscando novos formatos de comunicação, o que mais que eu poderia implementar nas minhas mentorias, eu descobri, por exemplo, a comunicação não violenta, que é uma área também que vem crescendo muito no mundo inteiro, que é você saber se comunicar melhor, inclusive em casa, não só no trabalho, né, nas redes sociais, mas também em casa, porque a forma como você fala, às vezes, é muito mais importante do que o que você fala, né? Então, a comunicação não violenta é muito bacana nesse sentido. E aí, partindo da comunicação não violenta, eu comecei a procurar outras coisas e fui cair numa outra pós-graduação. Que aí você foi fazer e assim, neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que é, juntando tudo isso, é o estudo da ciência da felicidade. Então, hoje, as minhas mentorias em comunicação acabam abordando também a comunicação não violenta e a ciência da felicidade. Você vê que você vai alinhavando tudo, né? Costurando os conhecimentos para entregar o melhor para o seu aluno, para que ele realmente se torne não só um profissional, um comunicador melhor, mas como um ser humano melhor, né? E acho que isso facilita a coisa mais preciosa que a pessoa tem, que é o tempo. Porque se ela não está conseguindo se comunicar bem, ela está perdendo muito tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa para ela ter uma qualidade melhor de vida, enfim, ter relacionamentos, enfim, ter o descanso dela. E aí você tem esse trabalho. E como é que você teve esse processo de entrar e fazer isso? O que isso você acha que contribuiu para o seu trabalho, no jornalismo? O que isso acrescentou? Eu acredito que tudo que a gente aprende a mais melhora você como um profissional e como ser humano. Então, assim, olha, quando, por exemplo, vai alguém na minha bancada da TV, levar um problema que ela tem, levar uma história especial, eu acredito que hoje, a partir desses estudos todos, eu dou muito mais valor, sabe? Eu sinto mais empatia e compaixão pelas pessoas. E eu acho que a gente acaba demonstrando isso, mesmo sem querer, no vídeo. E isso acaba fazendo com que a pessoa que está do outro lado também sinta tudo aquilo e veja que aquela pessoa precisa realmente daquela ajuda. Eu percebo muito isso porque quando eu saí do meu último trabalho, fui para a TV Capixaba, eu lembro que uma das coisas que me fez refletir muito assim foi: eu quero ajudar mais pessoas. E na TV Capixaba eu acredito que eu tenho esse... não é poder, sabe? Mas eu acredito que eu tenho esse espaço. Porque a gente leva muitas pessoas que estão precisando de ajuda lá na bancada, que talvez nunca iriam falar ao vivo em algum lugar, mas que a gente leva e a gente dá espaço, dá os contatos, e muitas pessoas são gratas. Mudaram de vida depois de uma entrevista. Então, isso não tem preço, sabe? Não tem nada que pague isso. E eu acho que tudo isso eu vejo, eu sou grata porque eu estudei sobre gratidão, sobre a ciência da felicidade, sobre tudo isso que eu estou estudando, assim. E ali vocês também, na TV Capixaba, né, na Band, vocês pensaram num formato de programa também à frente, né, que pudesse utilizar a rede social, uma outra linguagem. Como é que foi essa construção? Então, a gente começou realmente, olha, a gente tem um programa de 1 hora, o que a gente vai fazer com ele? Então, partiu do zero, né? Do zero mesmo. E a gente precisava colocar
entrevistas, eram 4 blocos, e a gente foi montando essa caixinha, assim. E durante a pandemia, a gente percebeu que todas as televisões passaram a não ter mais aquela exigência de ser aquela imagem perfeita, aquela imagem feita com a melhor câmera, aquele áudio perfeito. A gente percebeu que a notícia é mais importante. E hoje, muito que tem de notícia está nas redes sociais. Então, por que não aproveitar o que está nas redes sociais também? Então, hoje a gente tem alguns perfis que nós seguimos que são nossas fontes, né, de informação. A gente mostra vídeos, sempre coloca qual é o arroba daquela pessoa ou daquele perfil para dar o crédito, mas a gente aproveita sim. Eu acredito que... E, claro, checando sempre, né? Checando sempre, porque tem muita informação falsa na internet. Eu acho que as fontes... os canais de televisão, a imprensa oficial, digamos assim, né, que a gente faz parte, acho que tem essa missão, né, de verificar realmente as notícias, para mostrar, olha, isso daqui que você está vendo é falso. A gente já falou isso também na TV, né? Olha, tem muitos boatos correndo sobre isso. Não, isso é falso. Então, é a nossa missão também. É uma questão muito importante, né? Lidar com essas... Igual você falou, tem muito perfil, muita coisa. Às vezes a pessoa fica perdida na informação. Além de ficar perdida, ela está com informações falsas ali na mão, né? Então, e acabam compartilhando também. Esse que é o problema, que a pessoa, sem ter o mínimo de conhecimento, de cuidado, de entender um passo a passo ali que pode só checar, né? E isso independe também da escolaridade da pessoa. As pessoas caem mesmo, né? Em notícias falsas, compartilham sem saber, enfim, informações. Então, esse papel, né, de poder fazer a diferença de uma notícia que estava falsa ali, ou enfim, uma informação, né, ter essa credibilidade, essa construção. E você, assim, você apresentou televisão, teve vontade também de outras áreas, assim, rádio, enfim, de fazer coisas dentro da comunicação, outras áreas? Então, quando eu me formei em jornalismo, meu primeiro trabalho foi na CBN, lá em Ponta Grossa. Eu era estagiária assim, entre aspas, porque eu já tinha terminado a faculdade, mas meu salário era de R$100. Você acredita? Hoje eu posso contar e rir, mas na época não tinha nada de rir, né? Mas, então eu trabalhei com rádio nesse sentido e hoje eu entro na Band News de vez em quando, FM aqui do estado, né, entrando com as informações da TV. Gosto muito de rádio, inclusive. Mas, e impresso, eu já trabalhei também impresso e hoje eu tenho comecei agora uma coluna sobre felicidade numa revista chamada Magazine Discover, que é uma revista que é de Toronto, no Canadá, com Portugal e com o Brasil. Então, são dos 3 países, é uma revista para os 3 países. Eu comecei a escrever para essa revista há muito tempo, escrevi algumas reportagens normais e agora eu entrei como colunista. Então, estou muito feliz, assim, a novidade, ninguém sabe. Aí, acabei de contar. Primeira mão aqui no podcast, sensacional, muito bom. E bom saber que você está escrevendo, como eu falei, é uma paixão sua, né? Eu sempre gostei de ler, escrever, enfim. Não é cobrança, assim, a gente fala, tem que escrever um livro, não, mas é porque quando tem histórias incríveis, assim, a gente fica com vontade de ler, de essas trajetórias, enfim, de aprender mais. Acho que é por isso que a gente fica cobrando que você escreva. E falando nisso de cobrança, quando você anda na rua, assim, as pessoas reconhecem, veem como é que é o acesso das pessoas, enfim, dos fãs para você. Você sabe que eu tenho uma amiga, a Cíntia, ela vai ouvir com certeza esse podcast, porque ela é fã de podcast. Ela fala, eu não aguento sair com você, Andressa, pelo amor de Deus. Porque as pessoas realmente, algumas vêm falar comigo, pedem para tirar foto, né? Isso eu acho o máximo, eu acho uma delícia, porque é um sinal de que você está fazendo um trabalho legal, que as pessoas gostam de você, né? Então, eu acho o máximo, assim. E ela fala, eu sou muito capixaba, não gosto dessas coisas, não. Eu fujo, vou pro outro lado da rua quando eu vejo alguém conhecido, aqueles memes de capixaba, né? E ela só implementa.
Mas é muito legal, assim. Eu acho um reconhecimento bem bacana. Que a pessoa te vê na televisão ali. De repente tá ali perto, né? Ela vai ficar assim, uai, será que é ela mesmo? Vou lá falar com ela. Hoje eu fui fazer uma aula de canoa havaiana pela primeira vez. E aí, terminei a aula, tava lá, né? Imagina, mergulhado no mar, então tava sem maquiagem, com o cabelo para trás. Totalmente a paisana, né? Do que eu estou aqui, por exemplo. Mas aí um rapaz chegou assim... Você não é aquela apresentadora? Eu falei, não. Tirar selfie, não? Hoje em dia não tem mais autógrafo. Não. É selfie. Né? Hoje em dia, antigamente, as pessoas pediam autógrafo, né? Não tem mais isso. A pessoa já chega, manda um áudio aqui para minha família. Exatamente. Já pediram isso para você também? Já pediram para eu gravar vídeo, para mandar também, para tirar foto. Às vezes os entrevistados levam mãe, pai para tirar foto. Essa semana, uma assessora querida falou assim, Andressa, a minha estagiária veio junto só para vir aqui no estúdio ver você. Ela pode entrar? Eu falei, claro, sabe? Então é muito gostoso, esse carinho. É porque a pessoa te acompanha, tem você como referência, assim, olha ali, né? E aí deve ser muito legal, né? Muito bom. E projetos futuros? Você já falou da revista, tem mais coisas que você está planejando, você tem vontade de fazer? Então, além da revista, eu tenho também hoje, sou colunista do programa Dane-se Vou Correr, que é o programa da Dani, que trabalha comigo. Ela tem um programa na rádio, Band News FM, todos os sábados pela manhã. Então, eu também entro com Pílulas da Felicidade. É um projeto bem bacana. Eu fiz 2 até agora, mas vou fazer mais, provavelmente 1 por mês. É bem gostoso de fazer. E eu tô gostando muito dessa área. Então, eu continuo com as minhas mentorias e tô pensando o que eu vou fazer ainda no futuro com essa área mesmo da ciência da felicidade, porque eu acredito que é algo que tem muito a crescer. Quem não quer ser feliz? E só que as pessoas acham que felicidade é algo inalcançável ou lá pro final da vida. E não, a gente pode ser feliz todos os dias. Então... é muito gostoso de ver quando você fala algumas coisas. Por exemplo, eu enviei o primeiro texto para a revista, para a editora-chefe da revista, e ela mandou um áudio emocionada, falando, Andressa, ficou magnífico, ficou maravilhoso. Então, é maravilhoso ouvir também, né? Eu fiquei feliz de ouvir sobre a minha coluna. Então, quando a gente toca outra pessoa, eu já fico muito contente. E você tem vontade de gravar esses textos ou por enquanto vão ficar Pois é, eu ando pensando nessa história de podcast. Aí, você tem vontade de fazer um podcast? Tenho. Seria muito bom, porque assim, você já falou sobre essa questão do assunto, que realmente a gente tem uma visão limitada, né, pouco conhecimento sobre a questão da felicidade. A gente acha que é uma coisa que está distante, que vai demorar, que é só no final da vida, só quando aposentar que vai ter uma vida. E é uma construção diária, uma percepção, acredito eu, assim, né, de vários momentos, de várias situações, de várias conquistas, né? Então, se você tivesse um podcast falando sobre felicidade... Você ia ouvir? Claro. Então, ótimo. Já tem um ouvinte. Eu quero muito ouvir. E fiquei curioso de entender essa percepção, né? Porque acho que tem isso, né? De como ter, assim, essa coisa de mudar o seu comportamento, a sua mentalidade, né? Para ter gratidão às coisas. A forma de enxergar. A forma de enxergar as coisas, né? A gente pode olhar para um dia que está chovendo e falar que é um dia feio, um dia ruim, né? Mas você pode olhar e falar assim, nossa, que bom que está chovendo por causa disso, daquilo, porque minhas plantas estavam morrendo sem chuva, porque estava muito calor. Você pode enxergar de um outro lado. E assim, uma coisa que eu quero dizer, não é aquele olhar de Poliana, que, tudo é lindo, não é. A ciência da felicidade... ela mostra que os dias ruins fazem parte da vida, né? Você pode acordar e não estar bem. Ter uma doença, ok, né? É só que você não pode deixar que isso transforme a sua vida numa desgraça, numa coisa ruim, né? Então, mesmo nos momentos difíceis, é possível ter a percepção de que você é uma pessoa feliz. Você está triste, mas você é feliz. É diferente, né, quando muda o verbo. Então, e tem muito conhecimento, assim, que eu não imaginava. E quando a gente estuda neurociência, então, quando a gente vê as conexões do cérebro, as sinapses,
tudo isso, aí a gente vê que o mundo é muito... Tem muito além daquilo que a gente vive, né? Então, é muito bacana mesmo. É enxergar assim. por essa outra ótica, né? Que a gente às vezes não enxerga, a gente está cego ali, enfim, deixando-se consumir pela situação ruim, né? Mas eu fiquei curioso também na questão dos textos. Como é que faz para a gente acessar, para a gente ler esse material? Então, a primeira coluna deve sair no mês que vem. E aí tem um site que eu posso deixar para você colocar depois. Coloca o link para todo mundo. O link para todo mundo ler, né? Então, é isso. E o Dane-se Vou Correr também, que é como se fosse um podcast, porque fica gravado no site dela também. Também posso deixar para todo mundo ouvir. E vem seu podcast sobre felicidade. Vamos lá, vamos ver. Eu achei muito interessante, achei muito boa essa ideia de ter bom. um podcast sobre felicidade. Ainda mais você que está estudando sobre isso, tem a comunicação, acho que vai ser assim, vai ser sucesso, hein? Tenho certeza. Ai, que bom, tomara. Parece que todo mundo fala sobre isso, porque eu só ouço isso. Então, eu acho que todo mundo já sabe, mas não é assim, né? Eu tô falando aqui mesmo conhecimento pequeno, né? Tô querendo saber mais, vou procurar depois sair da entrevista aqui, vou procurar para conhecer mais, saber mais sobre isso. Sabe que tem um estudo de Harvard, o maior estudo já feito, mais longo já feito sobre felicidade. Eles investigaram durante 75 anos um grupo de 700 pessoas de Boston, nos Estados Unidos. Parte desses 700 meninos, na época, meninos e meninas, eram da periferia, parte eram de escolas muito boas, então o grupo era bem diverso. Eles começaram a investigar e fazer exames físicos, mentais, exames psicológicos, tudo isso nesses 700 meninos. E foram acompanhando essas pessoas durante esses 75 anos. E para investigar mesmo o que fazia com que as pessoas fossem felizes. Qual era o segredo da felicidade? Essa era a pergunta da pesquisa. Bom, depois de 700 anos, muitos morreram, outros são saudáveis até hoje. Alguns foram grandes executivos, outros tinham uma vida só de sobrevivência, então eram bem diversos. E o que eles descobriram? O resultado. Eles descobriram que não era o dinheiro que levava à saúde e à felicidade. Não era a fama, não era altos cargos em grandes empresas, não era a formação, eram as conexões. As pessoas que tinham relacionamentos mais profundos com quem elas podiam contar eram as mais felizes e as mais saudáveis. Então, essa conclusão é fantástica, porque o ser humano, já dizia Aristóteles, lá antes de Cristo, que o ser humano é um ser social, ele precisa viver em comunidade. Então, quando você tem alguém, um amigo, o seu cônjuge ou outra pessoa que você pode contar, você é mais feliz. E você procura ser mais saudável, porque você quer ficar ao lado daquelas pessoas. Então, tudo isso muda a percepção da pessoa até na hora de se alimentar, comer uma comida mais saudável, né? Porque você se preocupa com seu filho. Então, tudo isso muda. É uma pesquisa fantástica. Tem um TED na internet, que você só pesquisar assim, O Segredo da Felicidade, que você vai ouvir. É curtinho, porque os TEDs têm de 15 a 18 minutos só, né? As palestras. E é muito fantástico, assim. É uma das coisas que eu estudei que eu acho fascinante. Eu também sou entusiasta, porque eu vi um documentário sobre o monge mais feliz do mundo. Ah, sim. Maravilhoso. Ele é francês, né, tibetano, e ele fala sobre isso. Aí tem um na Netflix, né? Sim, tem um que ele tá ali com o pessoal que vai fazer um evento com ele falando várias coisas assim, incríveis. Eu até acho que o cara perde muita oportunidade para falar besteira com ele, mas dentro dessas coisas, ele fala de coisas cotidianas, né? No trânsito, né? Dali, como é que eu vou ser feliz com esse trânsito aqui? Aí é exatamente isso, essa visão de observar que o trânsito existe, ele vai estar ali naquele momento, você não controla.
Então, como é que você vai ficar revoltado, enfim, ou vai colocar uma energia ruim numa coisa que você não controla? Você tem que aceitar, compreender, um pouquinho de resiliência. Achei incrível esse monge. Então, eu lembrei quando você falou desse monge. Esqueci o nome dele. Que é tibetano, francês, e que fala sobre ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Exatamente. E foi feito, inclusive, no cérebro dele, alguns exames com ressonância, e eles perceberam realmente que tinha umas sinapses, umas coisas ali que mostravam que realmente ele era mais feliz. Então, é incrível. E tem uma qualidade de vida melhor, e tem essa coisa da Sim. meditação, da respiração, da atenção, né? Então, ajuda em tudo, não é simplesmente igual você falou, que são aquela coisa de ser feliz de qualquer coisa, qualquer custo. Não, é uma consciência. Então, acho que esse assunto vai ser muito bom. Eu já falei, vou ser um ouvinte do seu podcast. Que bom. Muito Olha, legal. Andressa, eu quero agradecer muito a sua participação. Já acabou? Já deu uma hora? Já. Meu Deus, passou muito rápido. Passa muito rápido, tá vendo? Vai ser uma hora, meu Deus, como é que eu vou falar? Mas é essa conversa. É a primeira vez de muito, eu quero que quando você volte aqui também, quando você for lançar seu livro. Brincadeira. Olha só. Ou quando você for lançar o seu podcast, também a gente já vai divulgar aqui, fazer essa parceria. Então tá ótimo. Brincadeira, mas agradecer muito, deixar aqui o microfone aberto, quiser deixar um recado, uma mensagem, fica à vontade. Eu só quero agradecer você pelo convite. Eu me senti honrada por estar aqui. Uma das coisas que também eu estou estudando é do mindfulness, que não é só meditação, é viver o aqui e agora. E quando a gente vive o aqui e agora, em alguns momentos, quando eles são muito bons, a gente não vê o tempo passar. E a gente chama esses momentos quando a gente não vê o tempo passar, quando a gente perde a noção do tempo, quando a gente consegue viver o aqui e agora de estado de flow. E eu me senti nesse estado nesse momento. Eu me senti totalmente imersa aqui nesse podcast. Então, esse momento me fez feliz. Então, eu quero agradecer a você pelo convite e por me proporcionar esse momento. A honra é toda minha, sou telespectador, fã do seu trabalho, parabéns. E vou deixar para você que chegou até aqui ao final também linkado aqui embaixo as redes sociais da Andressa. Você também acompanha ela na TV Capixaba, na Band, com as matérias, reportagens. Tem a revista também, que eu vou colocar aqui, o link. E, enfim, as redes dela vão estar aqui para você poder acompanhar ainda mais. E você também que assiste esse podcast, quer melhorar a sua oratória, quer aprender mais, ela também tem um curso de oratória, uma mentoria, aproveita, vai ser sensacional para você, tá bom? Então, curte, compartilha esse conteúdo para chegar a mais pessoas, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.